Em pleno 2025, tem muitas pessoas que acham que o Linux não serve para jogar, mas essa realidade está mudando. Hoje nós vamos conversar sobre o Linux e descobrir juntos como o Linux tem se tornado uma plataforma cada vez mais viável e inteligente para gamers. E é bem provável que no futuro não tão distante, o Linux seja o principal sistema operacional para quem joga no PC, superando com muita folga o próprio Windows. Algo que sempre foi um problema na indústria dos games, principalmente para quem joga no computador, é a otimização dos jogos atuais. Se você pegar um console da atual geração, como por exemplo um PlayStation 5, e comparar ele com um computador que tem a mesma quantidade de teraflops em jogos, provavelmente o PlayStation 5 vai conseguir executar jogos atuais que são bem mais pesados, com uma qualidade gráfica superior ou uma estabilidade bem melhor. Isso acontece principalmente graças à otimização do sistema operacional do console. Enquanto o PlayStation 5 tem um sistema operacional que foca praticamente todos os recursos dele em jogos, quando você executa um jogo, por exemplo, em um computador com Windows, além do jogo que está rodando na tela principal, tem várias outras tarefas secundárias que estão ativas consumindo o recurso computacional da sua máquina, fazendo você não ter tanta performance em relação a um dispositivo que tem o sistema operacional mais otimizado. E é aí que entra a história do Linux. O Linux é um sistema operacional gratuito. Tem diversas revisões publicadas na internet, diversas versões diferentes, com caras diferentes e tudo mais. E diferente do Windows, ele carrega bem menos processos em segundo plano, o que faz ele ter uma otimização superior. Ou seja, você com um computador mais fraco consegue fazer mais coisas utilizando o Linux. Porque a maioria dos brasileiros não se tornam fluentes em inglês mesmo estudando anos em vários cursos e aplicativos. Na semana da fluência básica, a hashtag treinamento está prometendo resolver de uma vez por todas esse dilema. A ideia é mostrar o caminho certo para você aprender inglês do jeito mais rápido e fácil possível. E olha, vamos ser 4 aulinhas inéditas, sem aquela decoreba chata que trava a sua mente, sem gramática. Tudo para você aprender inglês do jeito ideal. Tudo baseado no método científico que já ajudou milhares de brasileiros a aprender inglês da melhor maneira possível. Além de você aprender o caminho do inglês, vão ter apostilas gratuitas que vão mostrar o passo a passo que vai ser exibido para você nas aulas e até certificado de participação. É um curso que vai ser totalmente gratuito e ao vivo, do dia 31 de março ao dia 3 de abril, sempre às 19h30 no YouTube. Se você sabe falar português, a ideia é que em breve você fale inglês também. Se você quiser aprender a falar inglês e destravar um mundo na sua carreira profissional e também na sua vida pessoal, já sabe, às 19h30, do dia 31 de março ao dia 3 de abril. Não perca a chance, o link está na descrição e também está aí na tela, é só aproveitar. Mas a grande realidade é que no passado, o Linux nunca foi um sistema operacional bom para jogos. Como o Windows sempre teve uma popularidade maior, e houve pouco incentivo para lançamentos de títulos de jogos para o Linux, a maioria dos desenvolvedores acabavam lançando seus jogos para o Windows, deixando um pouco a compatibilidade do Linux de lado. O que em teoria não deveria fazer sentido, afinal, se eu tenho um sistema operacional que é muito mais otimizado do que o Windows e é de graça, por que diabos que eu não vou lançar jogos para ele? Bom, eu me lembro muito bem que antigamente a conexão com a internet não era lá aquelas coisas, e o Linux era um sistema operacional bem menos intuitivo do que o Windows. Muitas distribuições do Linux necessitavam de código de programação para você estar instalando aplicativos e tudo mais. E talvez esse tipo de coisa que tenha atrasado o desenvolvimento do Linux. Isso não se aplica somente para jogos. Alguns aplicativos, por exemplo, nem existiam para Linux, mas existiam para o Windows. Porém, há pouco tempo a Valve, que também é a empresa dona da Steam, revolucionou o mercado dos games com o lançamento do Proton e também do Steam Deck, que é basicamente um mini computador que tem cara de console e um sistema operacional baseado em Linux, só que dessa vez totalmente focado para jogos. Apesar do Steam Deck não ter um hardware que impressiona, ele dá conta de rodar vários títulos ultra pesados. E há um grande incentivo da Steam quando lança um jogo novo para que ele seja otimizado para rodar no Steam Deck, que mostrou para o mundo inteiro que o Linux poderia ser uma plataforma viável para jogos
e não só uma plataforma viável, como a solução para a falta de otimização de muitos jogos. Graças ao Steam Deck surgiu uma nova categoria de computadores, e empresas como a Asus e até mesmo a Tectoy lançaram versões desses consoles de mão. Empresas como a AMD e até mesmo a Nvidia começaram a travar uma corrida para otimizar melhor os jogos, lançando drivers que fossem compatíveis com o Linux e principalmente com o sistema operacional do Steam Deck. E hoje nós temos uma gama super extensa de jogos que rodam muito bem no SteamOS, que é basicamente a revisão do Linux que foi lançada para o Steam Deck. Como uma pessoa que gosta muito de jogos e hardware, eu tenho notado que o Linux tem se tornado também uma saída inteligente para quem tem um computador muito básico. Nós temos o grande exemplo do jogo Alan Wake 2, que não rodava na RX 580, que é a placa de vídeo mais barata hoje do mercado, e ainda dá para rodar a maioria dos jogos. Muitas pessoas que têm a RX 580 e queriam jogar o Alan Wake 2, descobriram uma forma de rodar o jogo de maneira altamente estável através do sistema operacional Linux. E também teve muita gente que ficou pistola com o lançamento do jogo do Indiana Jones, que mesmo que você tenha um computador com alta potência, se a sua placa de vídeo não tiver o suporte a Ray Trace, você não consegue executar ele no Windows. Disseram que o Ray Trace era uma tecnologia extremamente necessária para executar o jogo, mas a galerinha que tem o Linux conseguiu dar um jeito de botar esse jogo para funcionar sem necessariamente ter o Ray Trace. Eu acredito que em poucos anos o Linux vai ser o melhor sistema operacional para jogar no computador. Isso porque no futuro podem ter vários computadores também com a tecnologia ARM, que é basicamente tecnologia que a gente vê nos celulares, e o próprio sistema Android dos celulares é baseado no Linux. Em todo caso, eu acredito que vale bastante a pena você instalar o SteamOS no seu computador e experimentar para ver como que ele vai sair nos jogos que você gosta de jogar. Ou se você achar mais fácil, já se inscreve aqui no canal e pede que eu vou fazer esse vídeo comparando os jogos no SteamOS versus o Windows, obviamente que utilizando o mesmo computador para a gente ver aonde que a gente vai ter mais desempenho. Bom, uma coisa é fato, para ter mais performance em jogos a gente faz de tudo, mas às vezes não é possível e a melhor solução acaba sendo ter um computador mais potente ou fazer um upgrade. E olha, se você está a fim de comprar peças de hardware barato e coisas no Brasil ou na China, eu recomendo que você acesse o nosso grupo de ofertas. Ele é mais voltado para tecnologias, mas ainda assim a gente posta promoções boas que a gente acha que vai ser relevante para você. Tem cupons de desconto praticamente todos os dias. Eu tenho certeza que se você entrar lá, você vai economizar na hora de fazer a sua compra. Hoje mesmo, por exemplo, teve vários cupons da Shopee, do Mercado Livre e até do AliExpress. Então entra lá, aproveita. Espero de coração que você tenha gostado do conteúdo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.